Olá para você que nos acompanha aqui pela internet, em todas as redes sociais. Eu estou de volta com mais uma entrevista para trazer para você que nos acompanha mais luz nesse momento em que estamos vivendo incertezas, dúvidas a respeito do coronavírus. É informação de qualidade, é informação de verdade, não é fake news, não é achismo, porque eu trago para vocês especialistas em suas áreas para dar o seu olhar sobre esse momento que nós estamos vivendo. E na entrevista de hoje, eu recebo com muito carinho e já agradecendo a disponibilidade em falar conosco a Rebeca Toyama, que é especialista em estratégia de carreira e conscientização financeira, já trabalha há 20 anos como coach, mentora, palestrante, empreendedora e professora, especializada em psicologia transpessoal e enneagrama. E ela está cursando nesse momento um mestrado sobre bem-estar e conscientização financeira. Fundadora da Academia de Coaching Integrativo, fez parte da Comissão de Recursos Humanos do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, outro assunto bem bacana mesmo. Já colaborou em livros, faz parte do corpo docente da pós-graduação da Associação Luso Brasileira Transpessoal e muito mais. Rebeca, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para falar com a gente aqui hoje sobre assuntos importantes relacionados à carreira, nesse momento em que muita gente não sabe o que está acontecendo no mundo e nem conosco mesmo, né? Muito obrigado. Fernanda, eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pela escolha do assunto, porque realmente eu tenho observado entre os meus clientes que existem desafios, né? É um lugar, é um momento de algo desconhecido, de algumas incertezas, né? A incerteza, ela mexe, né, com o ser humano. Eu acho que é o que nos diferencia dos outros animais, né, Rebeca? A gente vive esses dilemas da vida, né? E sobretudo quando o dilema é numa proporção tão grande que afeta tanta gente, né? Não somos um ser acostumado ou que vive de bem com incertezas e inseguranças. E é paradoxal, Fernando, porque na verdade a gente pinta uma certa segurança que não é real para viver bem, para, né, ter um mínimo de qualidade de vida e bem-estar. Mas nesse cenário que muda a cada 2 segundos, a gente não tem nem tempo de pintar essa pseudo-segurança. Então, realmente, as pessoas estão num estado de estresse, estado de ansiedade, e com a extensão, né, desse momento de quarentena, isso tende a piorar, né? Agora, Rebeca, a gente falando de carreira, né? A primeira coisa que eu queria abordar com você é essa questão do home office. Muita gente, né, a OMS declarou pandemia, o isolamento e o distanciamento social são medidas eficazes para você conter a propagação do vírus, nós já sabemos disso, nós já estamos cientes dessa situação. Aí, muito bem, eu vou ter que trabalhar em casa. Muita gente, eu acredito, que sequer tinha ouvido, né, ou se ouviu, achava que era algo distante, essa possibilidade de home office, que já é realidade em muitos países, até mesmo aqui no Brasil, tem muitas empresas que um dia da semana, né, você pode se dedicar ao home office, tem alguns outros modelos. Isso aí é um bicho de 7 cabeças. Poxa, eu vou ter que trabalhar em casa, mas eu tenho minha mulher, eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos, eu tenho netos, eu tenho o andamento da casa, a casa não para. E se a criança aparecer na hora que eu estiver numa fala com os meus chefes? Isso já aconteceu na televisão, muitas entrevistas. Como lidar com isso e como tornar isso algo natural? Trabalhar em casa é um modelo que a gente precisa começar a pensar depois de tudo isso? Já era uma tendência, a gente vem discutindo essa tendência, né, nos fóruns internacionais, tem uma questão ecológica por trás disso, tem uma questão de qualidade de vida por trás disso. O momento atual acelerou essa discussão, na verdade não só acelerou, como ele nos colocou nessa situação. E é um bicho de 7 cabeças como qualquer situação nova. Quem é mãe a primeira vez sabe disso, quem é pai a primeira vez sabe disso. Então, a primeira coisa que era legal a gente lembrar é que, assim, situações novas a gente passou várias vezes ao longo da nossa vida. É mais uma situação nova. Então, a gente tem musculatura para passar por essa situação, né? Só, a gente sempre fala, respire profundamente 3 vezes e olha para a situação. Então, é uma situação que demanda algumas coisas que a gente não estava acostumado. Então, a gente via nosso filho pouquíssimas horas por dia, a gente via nosso companheiro, companheira, marido, mulher, não importa o nome, algumas horas por dia.
de repente a gente está numa situação que a gente convive com essas pessoas. Então, muitas vezes essas pessoas não sabiam nem com que a gente trabalhava, né? E, de repente, a gente chega e fala, galera, agora fica todo mundo quietinho que eu vou falar com o meu chefe, que eu vou atender um cliente, achando que assim vai funcionar, né? Mas precisa de um combinado antes. O que eu tenho percebido é que os profissionais, né, não estão trazendo alguns conhecimentos que a gente tem na empresa para casa. Quando a gente tem um problema na empresa, a gente não chama uma reunião, Sim. não a situação, não levanta as necessidades, distribui responsabilidades, faz combinados. Então, de repente, eu vi vários clientes meus tendo problemas com o marido, com o filho, com a mãe, enfim, e falando, mas aqui ninguém me respeita, ninguém entende, me interrompem. Eu falei, opa, o que você teria feito na tua empresa quando acontece um contingenciamento? A gente não chama uma reunião? Então, a gente foi, ao longo dessas últimas 3 semanas, trazendo aprendizados corporativos e empresariais para dentro da nossa casa, que é o diálogo, a distribuição de responsabilidade, o levantamento de necessidades. Então, a ponto de... E vou confessar que não são só os filhos que dão trabalho, tá? Eu já estava conversando outro dia, também numa conversa dessa com uma pessoa interessante como você, eu tenho visto grandes executivos, né, com a esposa entrando no meio da reunião e tendo DR, né? E, ó, tá na hora do almoço, tá atrasando, é hora, tá faltava, volta e falou, ó, tua louça, vá pra pia. Porque eu acho que tá faltando essa conversa prévia, esse combinado prévio, esse levantamento do que eu preciso de momentos de silêncio, quando eu vou poder te dar atenção. Agora as escolas mais ou menos definiram por antecipar as férias escolares, mas até antes de ontem, elas estavam encaminhando as atividades para casa, né? Então, tinha que, justamente, não é mais só o cliente, não é mais só o chefe, não são só as metas profissionais, o medo de ser contaminado por um vírus estranho, mas também tinha a lição do filho 1, do filho 2, a lição, né, tem gente que tem 4 filhos, e, de repente, não houve essa conversa, como se o dia fosse ter uma elasticidade, porque a pessoa não planejou o dia dela. E é daí que nascem os quadros de ansiedade e de estresse. Porque a gente não dimensionou um recurso escasso, que é nossas 24 horas do dia, para uma situação diferente. Uma pessoa me perguntou, estão falando que eu tenho que manter a rotina. Eu falei, não, a gente não tem que manter a rotina, Fernanda. A gente precisa estabelecer uma rotina para esse momento. Não vai caber tudo que tinha antes na nossa agenda, porque a gente precisa trazer outras coisas. Boa parte das pessoas que tem, né, assistente doméstico, empregada doméstica, provavelmente a dispensou para ela não ficar usando o transporte coletivo. Então, além de todos os relatórios, de todas as reuniões, cliente, chefe, colegas, a gente ganhou a louça para lavar, ganhou a comida para fazer, ganhou a lição do filho para fazer, e meio que numa ilusão quase que infantil, as pessoas foram achando que ia caber tudo igualzinho no dia. Aí começa a ter, né, taquicardia, começa a suar, começa a ter crise de ansiedade, porque ela acha a mesma coisa, quando você ganha R$1.000 e gasta 10.000, né? Você tem um imaginário que os seus R$1.000 vão cobrir todas aquelas despesas. As pessoas entraram na quarentena com esse mesmo comportamento, Fernando, achando que o dia ia se esticar, né, meio cheque especial, né, o empréstimo, para caber tudo. Então, todos, né, que sentaram virtualmente como estamos esses últimos 15 dias, a gente falou, gente, primeira coisa, reunião de família, né, vamos fazer os combinados, porque a gente não está lidando só com escassez de tempo, a gente está lidando com escassez de liberdade, de espaço, né? Não é todas as casas que cada pessoa tem um escritório, né? Não sei, tem algumas casas que a gente não tem nem privilégio, como eu tenho, de ter um escritório. Mas, ao mesmo tempo, se tem mamãe e papai, é um escritório para 2. Imagine, enquanto eu estou falando aqui com você, não tem ninguém. Então, este é o meu horário, é o meu tempo. Mas a gente teve que negociar isso antes, né? Então, tinha papai e mamãe que nunca pegou um caderno do filho, né? Se a mamãe e o papai trabalham, então talvez essa atividade tenha que ser dividida entre os 2. E aí começa lição para fazer com criança pulando pela casa, pia cheia de louça para lavar, chegou a hora da refeição, não tem
nada pronto, e continua as demandas profissionais, o relatório, as metas de vendas, né? Toda essa dinâmica. Então, você viu, não cabe. Assim, a gente continua tendo 24 horas por dia. E em casa, nessa questão do home office, você até recebeu um material seu aqui, com crianças, com a família, você elencou algumas dicas importantes. A primeira coisa do home office, de modo geral, Rebeca, eu queria até que você falasse sobre isso, é você manter uma rotina como se você fosse trabalhar. Não é porque é home office que você vai trabalhar de pijama, por exemplo, né? É horário qualquer, agora eu vou, agora eu paro. Tem que ter uma organização. Sim, organização de tempo e espaço. Então, Uhum. muitas gafes, assim, pessoal fazendo reunião com a cama bagunçada atrás, né? A pessoa com o cabelo todo emaranhado, né? Descuidada. E sendo cliente ou fornecedor do outro lado, é uma pessoa que você tem um vínculo profissional com ela, né? E também a gente não pode esquecer que o ambiente impacta diretamente no nosso comportamento. Então, a gente vai ter uma postura melhor, vai ter um comportamento melhor se a gente adequar o nosso cenário e nossa indumentária, né? E aí, então, passei toda essa semana muito cliente orientando, olha, faça o ângulo correto do seu computador, enxerga o que a pessoa está olhando quando ela está conversando com você. Cuidado com os barulhos, né? Esses fonezinhos, esses computadores, eles têm uma potência de captar até o latido. Assim, tem uma coisa que eu não tenho controle. A minha vizinha aqui do primeiro andar tem um cachorro poodle que tem um latido estridente. Esse é uma variável que eu não consigo controlar, mas outras eu consigo controlar. A gente começou a falar, eu percebi que o som da rua estava incomodando. Fechei a janela, ela é anti-ruído, a gente voltou a ter silêncio. Então, são pequenos cuidados como a gente teria no nosso escritório. A gente não vai receber alguém na nossa sala de reunião com papéis jogados, com tudo desorganizado. Então, sim, tem todos esses cuidados que vale para a época de quarentena e para a época de não quarentena, né? A gente cuidar cenário, iluminação, som, é o nosso palco, né? A gente precisa cuidar do nosso palco profissional, né? Você viu que eu fiz a pergunta, a gente estava falando, eu falei, a gente vai gravar ou vai filmar? Quando você falou, vou filmar, eu pedi 5 minutinhos, fui até o toalete, retoquei a maquiagem, né? Dei uma olhadinha na questão de cor e roupa. Então, isso é para qualquer profissional, né? A gente não vai excluir esse trecho da história, Fernando, da nossa história profissional. Ah, era um período de quarentena, eu vou apagar da minha vida profissional. Isso aqui também é um capítulo da nossa história profissional. Porque tudo segue, né? As coisas, Isso. elas têm sequência. Agora, Rebeca, uma outra questão que eu queria abordar com você é uma situação que eu já ouvi de algumas pessoas dizendo o seguinte, não, essa quarentena é hora de parar tudo, as coisas realmente não estão andando. Para quem está nos acompanhando e de repente tem uma boa ideia, aquele projeto que estava na gaveta, é um momento para você continuar, se você, sobretudo, tem mais tempo livre, digamos assim, não é nem esse o termo correto, otimizar esse tempo de quarentena, otimizar esse tempo de parada para colocar os projetos em ordem, aquelas ideias que estavam só na cabeça vir para o papel para dar sequência, ou aquelas ideias que já estavam no papel sair da gaveta para rodar. É um bom momento para a gente se reinventar também como profissional? Vou dar uma resposta subjetiva e uma objetiva. Na minha cabeça sempre funciona desses dois lados. A subjetiva é assim, se a gente não fizer isso, a gente vai ter um aumento enorme de casos de depressão. O maior risco da fase de quarentena é a gente desanimar, né? E achar que a gente tem que jogar a toalha, que é o momento para desacelerar. Então, manter os nossos sonhos vivos é uma excelente estratégia para a gente manter, né, os nossos hormônios positivos funcionando nesse período que a gente nem sempre pode tomar sol, nem sempre pode fazer atividade física. Mas eu também vou dar a resposta que eu mais dei essa semana, que é uma resposta objetiva. Quando essa fase terminar, a gente entra no momento que as oportunidades serão menores que eram em dezembro. Isso chama crise. Tá? Numa crise, a gente tem menos oportunidade. Então, as oportunidades vão abraçar quem estiver melhor preparado. Então, não é hora, a gente não está passando por um período sabático, a gente não está passando por um período, né? A gente tem que colocar na rotina meditar, tem que colocar na rotina 8 horas de sono, isso é autocuidado para a gente chegar bem lá na frente. Isso não quer dizer que eu vou parar. Então,
Se a opção sua for de parar, você imagine que tem um monte de gente que continua, né, trabalhando na sua transição de carreira, continua engrenando no seu novo projeto, porque lá na frente a gente, né, a vida segue e a gente tem que caminhar. Então vai ter gente que já vai estar aquecido, já vai estar acelerado, já vai estar engatado para esse pós-fase, a gente não sabe quanto tempo vai durar, e outras pessoas vão estar despertando, né? Vão estar começando, deixa eu ver se eu quero mudar de carreira, deixa eu ver se eu quero um novo emprego, deixa eu ver se eu quero empreender. Então, a gente tem que continuar numa velocidade de caminhar para frente. Não é momento de deitar na cama, puxar a coberta até a cabeça e falar, meu Deus, eu só quero acordar quando isso tudo passar. Não, a probabilidade de você deprimir é enorme. A pessoa que tomar essa atitude, a gente vem, né, fazendo uma campanha, né, não faça isso, não é uma boa ideia. Né? Essa coisa, a gente fala, ou a gente enfrenta, né, um desafio, ou a gente recua. Só que quando a gente chegar no final dessa fase, não vão ter oportunidades voando pela janela. A gente vai ser uma espécie melhor, eu sou muito otimista, tá? A gente vai ser uma espécie melhor, a gente vai ter aprendido a compartilhar, a gente vai sair desse momento mais humano. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter oportunidades batendo na nossa porta. A gente tem que continuar lutando e correndo atrás daquilo que a gente acredita, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. É um momento que traz mudança como um todo, né? O planeta como um todo, né? Na paisagem urbana, no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento consigo mesmo, né? Acho que todos nós temos algo para aprender e também para ganhar. Bom, Rebeca, eu queria agradecer você por essas dicas importantes, né? Para a gente poder trabalhar em casa, para a gente poder desengavetar os nossos projetos. Não é um período sabático. Acho que esse é um dos principais pontos que a Rebeca trouxe. É um período para nós, né, nos reinventarmos, para nós enxergarmos a nossa posição, o que nós queremos fazer, enfim. E não é para entrar debaixo da coberta na cama, ficar de olho fechado esperando passar, né, Rebeca? Eu acho que esse é o ponto. Eu queria agradecer você por ter deixado um pouquinho do seu tempo aqui com a gente para poder falar sobre assuntos tão importantes. Eu agradeço a oportunidade, realmente espero que a mensagem toque aí o coração e a mente de muita gente. E literalmente, estamos juntos, o desafio é de todos, né? E cada um que fizer a sua parte, cada um que deixar o cobertor de lado, né, na hora de pôr a mão na massa, vai estar contribuindo, né, um pedacinho para essa superação que a gente está sendo convidado a ter. Rebeca Toyama, especialista em estratégia de carreira, conscientização financeira, há 20 anos trabalha como coach, mentora, palestrante, empreendedora e professora. Como é que as pessoas que estão nos assistindo fazem para encontrar um pouquinho mais sobre você e o seu trabalho? Tem rede social? Tem algum endereço? Sim, se você colocar Rebeca Toyama, por exemplo, @Rebeca Toyama, Twitter, tô lá, LinkedIn a gente é muito presente, tem também um site. Então, se você colocar Rebeca Toyama, você vai me achar inevitavelmente. Então, não é difícil não, Fernando. Inclusive, para os profissionais que estão nos acompanhando, é um bom tempo, né, para atualizar, para se fazer presente nessas redes, né? Exatamente, que é uma forma que a gente vai ter de se manter presente na memória de pessoas interessantes. Então, a gente também está revisitando a nossa relação com as redes sociais, né? Muito bem. Rebeca, obrigado mais uma vez, foi sensacional, espero que a gente possa ajudar muita gente. Você pode seguir a Rebeca nas redes sociais dela e a gente fica por aqui. Eu volto com mais um vídeo em breve para você, se você gostou, é claro. Copia, cola, manda no WhatsApp, compartilha, curte. Eu não sei em qual rede social você está nos acompanhando, se é no Spotify, no YouTube, no IGTV, no Facebook, onde quer que você esteja, ou também pela televisão. O que importa é fazer a mensagem chegar para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e em breve um próximo vídeo com mais um assunto importante para fazer a gente evoluir cada vez mais. Tchau!